Preparem-se, ouvintes, porque hoje vamos mergulhar em coisas de explodir a mente. Sim, prepare-se para ter a mente embaralhada. Estamos falando sobre um livro que conecta história e teologia de maneiras que você provavelmente nem imaginou. Cara, tipo, isso realmente acabou de acontecer? Vamos falar sobre Jesus, Lúcifer, eventos históricos que abrangem séculos. Corrida E doida. adivinha? Tudo faz parte de uma grande narrativa interconectada. Este livro basicamente diz que tudo está interligado, senhora. Então, o livro que vamos explorar é Cristo a Lúcifer, de Bob Navarro, e deixe-me dizer, é intenso. Sim, é uma Para jornada aqueles que selvagem. nunca ouviram falar, Cristo a Lúcifer. Que, a propósito, é um título super Sim, intrigante. só o título já te faz parar e pensar. É tipo, o que significa isso? Então, para nossos ouvintes que estão prestes a abrir este livro, qual é o argumento central que Navarro está fazendo? Ok, então basicamente, Cristo e Lúcifer explora como forças totalmente opostas. Tipo completos opostos, né? Exatamente. Então explora como essas forças opostas estão, na verdade, conectadas, especialmente Jesus e Lúcifer. Ok, já estou fisgado. Então, como ele sustenta isso? Que evidências ele fornece para apoiar essa ideia de duas faces da mesma moeda? Então, Navarro, ele. Vamos olhar para a Bíblia e começa a interpretar essas passagens que sempre foram entendidas de uma maneira específica, mas ele diz: Não, pensa dessa Eu maneira. amo isso. É como se ele estivesse virando tudo o que pensávamos de cabeça para baixo. Sim, por exemplo, tanto Lúcifer quanto Jesus são chamados de estrela da manhã na Bíblia. Espera, sério? Eu não sabia disso. É uma daquelas coisas que você fica tipo, espera aí, preciso voltar e reler isso. E isso é só o começo. Ele também mergulha em Isaías 14 e tem essa coisa toda de Mashiach Nachash. Serpente do desejo, isso soa intenso. Do que se trata? Isso desafia a forma como geralmente pensamos sobre o bem e o mal. Certo? É realmente tão simples Sim, assim? tipo, e se essas figuras que achamos que são totalmente boas ou totalmente ruins, na verdade, têm elementos de ambos? Talvez seja mais complicado do que simplesmente bom versus mal. Exatamente. E é isso que torna o argumento do Navarro tão interessante. Ele diz: e se não for preto e branco? Está me fazendo repensar todo o meu entendimento dessas histórias da Bíblia. Então, onde Lúcifer se encaixa no plano de Deus, segundo Navarro? É aí que a coisa fica realmente louca. Navarro diz que Lúcifer é essencial. Essencial. Como não se pode ter um sem o outro? Sim, como dois lados da mesma moeda. Ele está dizendo que mesmo que pareça que Lúcifer é destrutivo... O que, sejamos honestos, ele meio Certo. que é. Mas Navarro está dizendo que sem ele, a humanidade não precisaria de Deus. Ok, agora essa é uma declaração ousada. Me conte Pense mais. dessa forma. Lúcifer se rebela, certo? E ele está focado em buscar conhecimento, mesmo que signifique desobedecer a Deus. E essa rebelião, acidentalmente, cria a necessidade da humanidade procurar a orientação de Deus. É como se você precisasse da escuridão para apreciar a Certo, luz, né? totalmente. Tipo, se não houvesse sombras, você nem saberia que a luz estava lá. Exato. E sem errar, sem se desviar, você não precisaria de alguém para te salvar. Pois é. É tipo as ações de Lúcifer que meio que abriram caminho para toda a coisa de Jesus. Cara, isso tá me deixando de queixo caído. Não é só sobre histórias da Bíblia, né? O Navarro também relaciona essa coisa de dualidade a figuras históricas, não é? Com certeza. É tipo, esse vai e vem entre essas forças aparentemente opostas está em toda a história. Impérios surgindo e caindo, líderes fortes fazendo o que fazem. Faz parte de tudo isso. Então, de quem estamos falando? Me dê um exemplo. Bem, pense em Ciro, o Grande. Sabe, ele era um rei super poderoso, conquistou muitas terras para a Pérsia, então definitivamente se encaixa naquela vibe de estou com poderoso você. e dominante. Mas veja só, Ciro também era super tolerante com outras culturas e religiões. Não acredito. Sério. Sim, ele realmente deixou os judeus exilados voltarem para Jerusalém. Ele até ajudou a reconstruir o templo deles. Uau, isso é realmente inesperado. Então, ele era meio que um cara bom, mesmo sendo um conquistador. Essa é a questão. Navarro está dizendo que não é tão preto no branco. Esses caras históricos não eram todos bons ou todos ruins. Eles eram meio que ambos, não eram? Exatamente. E é aí que entra essa coisa de azul e Tá, vermelho. então me lembra de novo o que essas cores representam. Certo. Então imagine o azul como o lado da lógica, tipo estratégia, estrutura, planejamento, é tudo sobre ordem, pensar nas coisas, como Alexandre o Grande planejando sua próxima grande conquista, sabe? Certo, entendi. E vermelho é mais O como... vermelho é sobre sentir, intuição, paixão, pense em artistas, rebeldes, pessoas espirituais. Então, azul constrói os impérios e vermelho sacode as Você coisas. entendeu? E a história é como essa dança entre essas duas forças. Às vezes o azul domina e você tem esses períodos de ordem e Como estrutura. quando Roma estava dominando tudo. Exato. Outras vezes o vermelho toma conta e você tem um monte de criatividade, coisas espirituais, talvez até É algumas renascimento, revoluções. certo?
Isso Então é mesmo. meio como o que estávamos falando sobre a serpente Messias. É tudo um ciclo. Totalmente. Tudo está conectado. E Navar está dizendo que essas duas forças, elas não estão lutando entre si. Elas fazem parte de algo muito maior. E veja só, essa coisa de azul e vermelho não está só na história. Ele disse que está dentro de cada um de nós também. Espera, sério? Então você está dizendo que todos nós temos um pouco de azul e um pouco de vermelho dentro de Sim, nós? às vezes somos só lógica e planejamento, e outras vezes seguimos nosso instinto. Nossa, isso é tão verdade. Tipo, alguns dias eu sou super organizada e em outros eu improviso. Mas tem um jeito de, tipo, equilibrar esses dois? Dá pra escolher qual Essa ser. é uma ótima pergunta. E é aí que entra a transformação violeta. Transformação violeta. Ok, agora tem que me contar mais. Imagine azul e vermelho, totalmente em sincronia. Isso é violeta. É uma mistura perfeita de lógica e intuição. Navarro está dizendo que é aí que está nosso verdadeiro potencial. Então, não é sobre ser um ou outro o tempo todo. É sobre descobrir como usar os Sim. dois. E é aí que Cristo e Lúcifer fica realmente interessante, porque ele pega essa coisa de azul e vermelho e usa para falar sobre pecado e redenção. Uau, ok. Eu não esperava por essa. Então, como isso funciona? Como ele explica Ele isso? diz que o pecado é como uma interrupção da ordem natural. É como quando uma dessas forças assume completamente. Então, não é apenas sobre quebrar as regras. É mais como desequilibrar o balanço do universo. Certo, e redenção é sobre encontrar esse equilíbrio novamente. É sobre voltar a esse estado violeta. Nossa, essa é uma forma completamente diferente de pensar nas coisas. Então, no fim das contas, tudo se resume Sim. ao equilíbrio. E reconhecer que mesmo coisas boas, como o Cordeiro de Deus, também podem ter esse lado mais sombrio. Você está falando sobre o livro do Apocalipse, certo? Onde o cordeiro fica zangado. Exatamente. O ponto de Navarra é que isso não é uma contradição. Apenas mostra que até seres divinos têm os seus dois lados. Então até Deus tem que lidar com essa coisa toda de dualidade. Certo, e Navarra está dizendo que entender isso é como a chave para entender tudo. É sobre aceitar que a vida é cheia de contradições e está tudo bem. Definitivamente preciso de um minuto para processar isso. Este livro está realmente me fazendo repensar as coisas. Mas, e nós? Navarro nos dá algum conselho sobre como lidar com tudo isso? Ele, na verdade, termina o livro com uma pergunta, e é uma boa. Ok, me manda. Qual é a Ele pergunta? pergunta: se a história é uma tapeçaria com luz e escuridão entrelaçadas, que parte estamos desempenhando ao fazê-la? Ele pergunta: se a história é uma tapeçaria com luz e escuridão entrelaçadas, que parte estamos desempenhando ao fazê-la? Uau, isso é profundo. É como se ele estivesse dizendo que não estamos apenas assistindo a essa dança cósmica. Estamos realmente fazendo parte dela. Totalmente. Nossas escolhas, o que fazemos, como lidamos com as coisas azuis e vermelhas dentro de nós, tudo isso contribui para a visão geral. Então, não é só sobre entender a história ou crescer como pessoa. É sobre assumir a responsabilidade pelo futuro. Exatamente. Podemos escolher o que adicionar a essa tapeçaria. Querendo ou não, estamos fazendo escolhas. Isso é meio empoderador, mas também meio assustador, né? Tipo, temos tanto poder, mas as apostas são Sem enormes. dúvida. E isso chega ao cerne de Cristo e Lúcifer. Não é só um livro que te faz repensar o bem e o mal, ou a história e a religião. É um chamado à realidade. Tipo, ei, preste atenção. Você faz parte disso. Sim, está dizendo que precisamos estar cientes e participar de toda essa coisa interconectada. Uau, este livro está realmente me surpreendendo. Definitivamente me deu muito em que Isso pensar. é uma coisa boa. Às vezes, fazer as perguntas certas é mais importante do que ter todas as respostas. Eu concordo totalmente. Toda essa imersão foi uma loucura. Acho que vou ficar pensando na pergunta que o Navarro fez, sabe? Sobre qual papel quero desempenhar. Por um bom tempo. Eu também. Sim, Dá o que pensar, né? Tipo, que marca eu quero deixar no mundo? com certeza. Então, para todos os nossos ouvintes, se vocês estão prontos para um desafio e querem explorar grandes ideias, confiram Cristo a Lúcifer de Bob Navarro. Mas cuidado, pode mudar sua vida. E lembrem-se, a história ainda está sendo escrita. Qual será a sua contribuição? Encerramos essa imersão. Fiquem com as mentes agitadas, pessoal. Até a próxima. Mantenham-se curiosos.